Fala aí galera, eu sou o T e estamos aqui para poder falar de um local onde o meta não existe. Então, parabéns! Deve estar ótimo o jogo dessa forma pra você, meu caro amigo, onde o bom é não existir meta. Afinal de contas, o meta é a melhor estratégia, né, que você usa em determinado jogo com o objetivo de ganhar. E tá um pouco complicado. Vamos comentar um pouquinho sobre o ICS Dortmund que rolou nesse fim de semana pós a última banlist. Banlist essa que tirou do jogo o Arise Heart, por consequência, limou o cacheiro do formato, o que era muito esperado e todo mundo queria que isso acontecesse, além de ter mexido em algumas coisinhas do dragão, né, do deck de Dragon Link no geral. Se você não tá ligado, eu tô comentando todas as partidas do ICS Dortmund no meu canal aqui, ó, meu canal de jogos comentados. Dá uma passada lá, que todos os jogos estão sendo postados lá, certo? Claro que eu tô postando aos poucos, afinal o top 4 e a final deve ir ao ar no sábado, beleza? Então dá uma acompanhada nos jogos por lá pra você entender mais ou menos o que rolou. Hoje nós vamos debater um pouquinho sobre os acontecimentos, implicações, o porquê que isso aconteceu e o que isso significa pro restante do formato, né? O impacto da banlist no metagame. Vamos dar uma pincelada por cima disso, porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá! Mas antes de você prosseguir com o vídeo, dá um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TT Network, certo? Se você quer comprar as cartas da Mega Team em inglês, tem disponível, já tem disponível lá há um certo tempo, eu esqueci de avisar aqui, mas já está disponível lá há um tempão. Você pode acessar aí tchnetwork.com.br para poder comprar essas cartinhas e, claro, ganhar desconto na sua compra. Se você usar o meu cupom TSH05, você vai ganhar 5% de desconto na sua compra. Se o pagamento feito for via Pix, você ganha mais 5%, totalizando 10% de desconto no total, certo? Então acesse tchnetwork.com.br, compre suas cartas, quantas cartas você quiser, e mande um foda-se pra Konami que baniu o figurinha. E claro, use o meu cupom de desconto pra ganhar desconto e gastar menos dinheiro nesse joguinho maldito desgraçado de cartas que a gente tanto ama e infelizmente precisa dele pra sobreviver. Enfim, acesse lá, ganhe desconto, compre suas cartas e vamos pro próximo do vídeo. Let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu tô na página da Red for Duel, né? Eles pegaram um print aqui que a Konami mostrou na stream, onde no final do dia 1, o breakdown do dia 1 do ICS Dortmund, que contou com mais de 2.000 jogadores, tá? Foi mais de 2.000 jogadores, 12 rounds de suíço e cut pra top 64, você teve o uso, no geral, com 11% apenas sendo Unchained. Do dia 1, de todos os decks usados no torneio, tá? 11% é Unchained e esse Unchained foi o mais popular, seguido pelo Purrely, o que estava totalmente dentro das expectativas, e o Tiara Laments. Aqui tem uma certa expectativa, uma certa previsão, mas não dá pra cravar que o Tiara seria popular a esse ponto. Popular a esse ponto, né? Porque assim, se aqui embaixo tem o Tier 0 dos formatos, que é o Others, com 52%, significa que de todos esses decks, o Despia teve 5% de usabilidade, que tem uma quantidade X de decks usados. Esses decks que estão dentro do Others são decks que não performaram, não tiveram uso de 5%, pelo menos, né? Tiveram menos. Então, pra não poder poluir muito o gráfico, Vagabundo meteu tudo dentro do Others. Então, representatividade de quantidade a ponto de ser relevante de ser citado, foram até o Despia. Daqui pra baixo são todos decks que... E aí beleza, tem um monte de deck aleatório que o Vagabundo pega pra poder usar, pra poder jogar, mas tem um monte de Flanderize, tem um monte de Rescue, que são decks relevantes pro formato, né? Ainda mais no formato com o Unchained sendo o melhor deck, Flanderize cresce, Rescue também é uma opção muito viável, inclusive foi a final do último ICS pré-Banlist, diga-se de passagem. Aí tem Rika, que jogou também, tem uma caralhada de outros decks, Manadium, que teve bastante inclusive na stream, Chimera, esse tipo de coisa. O Flanderize tá aqui, perdão, eu não vi o Flanderize aqui. Então o Flanderize 7%, o Flanderize cresceu muito por causa da parada aqui, né, do Unchained ser o melhor deck do formato. Então Vagabundo acabou pegando o Flanderize aqui de novo, que é o giro que teve, né, dos últimos ICS que rolaram. Teve o ICS São Paulo, o ICS Vancouver, aí o ICS Cancún, onde teve em Vancouver um uso altíssimo de Unchained, uma subida vertiginosa e uma queda vertiginosa de Cacheira. Pro torneio seguinte, o Cacheira já subiu muito porque o metagame ia girar e o Flanderize foi quem ganhou aquele torneio, por exemplo, né? Então, por causa disso, obviamente, isso vai ser trago pra cá. Claro que aí eu já não imagino mais que o giro é o mesmo, o giro aqui é outro, tá ligado? A forma de abordar o torneio aqui é diferente. Labyrinth e Despia, esse é o uso global. Mas e o top? O que rolou dentro do top desse torneio? A gente passa pra essa página aqui, que eu não conhecia até então, né,
dualchronicles.com, e aqui a gente tem o breakdown do top 64, né? Onde tiveram 15,6% de Tiara Laments. Foi o deck que mais topou, que mais teve representatividade dentro do top 64, tá? Seguido pelo deck de Unchained, aqui, o Dragon Link com 10.9, não foi muito atrás do uso de Unchained não, tá? Pearly também, que também não foi muito atrás do uso em relação ao Dragon Link. 7.8 de Flanders, observe que as porcentagens são baixíssimas. 6.3% de Despias, 6.3% de Mannadium, toparam na mesma quantidade, e 31.3% de Others. Dentro do top 64 você tem muito mais decks diversos do que o deck que mais topou, tá ligado? Bizarro. Significa o quê? Que não tem uma clara definição de formato, não tem um deck claramente melhor do que os demais, e não só isso, não é nem que existe um deck claramente do que os demais, é que a distância entre eles é extremamente curta. O fato do o Kashtira tomou banlist, o Kashtira segurava muita coisa, tá? Ele moldava muito o formato. Como eu fiz nesse vídeo aqui em cima, comentando sobre o Kashtira, né, as repercussões da banlist, o fato do Arise Heart ter sido banido, faz com que vários decks que não existiam, só porque o Arise Heart existia, passam a voltar a existir. E ao mesmo tempo, não é como se tivesse um descolamento de demais decks para o que o Kashtira era. O Kashtira só tinha uma Floodgate na engine que moldava o formato em volta dele. Não só com decks que só não são populares pela existência do Arise, como decks que eram muito usadas por causa da existência do Kashtira. Como os Bulks e afins, por exemplo, que eram muito populares e pra cá já não foram tantos, eu suponho, né? O Tiara Laments é um desses, um deck que não existiria em tanta representatividade caso o Kashtira fosse um deck muito existente na época, tá ligado? Em contrapartida, o Unchained, que era o deck que tava pegando os esportes do Kashtira, o que é mais ou menos, se você lembra daquele vídeo que eu fiz sobre a roda gigante do metagame, que eu vou deixar aqui em cima, que era depois do ICS de Vancouver, onde teve uma subida em São Paulo com o Unchained. Em Vancouver, o Unchained se consolidou. Naquele meio tempo eu fiz um vídeo sobre a roda gigante do meta, e aí eu falei sobre a questão do Unchained, né, que diferente do Kashtira, ele é um deck muito bom, ele é um deck sólido, com certeza ele é, mas ele não é um deck que engole os demais, ele não é opressivo nesse sentido, tá ligado? Como o Kashtira era. E isso faz com que o Unchained seja um deck que, como a distância dele não é muito alta com relação aos demais, ele era um deck muito beneficiado por causa da versatilidade e resiliência que ele tinha em volta das techs que eram usadas até então, por causa também do Kashtira, tá ligado? Então era um local muito bom pro Unchained de se consolidar. E ele se consolidou, ele foi competente nisso. E aí, o simples fato disso acontecer e ter um giro leve do metagame de uma semana de Vancouver para Cancún fez com que o Kashtira já voltasse a subir, porque o Kashtira já estava sendo colocado como carta fora do baralho por algumas pessoas. Isso fez com que o Kashtira voltasse a subir e o Unchained fosse mais focado. E o Flanders, que tem um jogo muito bom contra o Unchained, ganhou o torneio, tá ligado? Olha que doideira, é o metagame rodando e girando. Com a ausência do Kashtira, esse giro fica sem um ponto de equilíbrio, tá ligado? Ele não tem um ponto de equilíbrio que faz com que tudo gire. O Kashtira segurava essas pontas. E agora, nesse ponto de equilíbrio, aconteceu isso aqui que vocês estão vendo, tá? E aí entra naquele vídeo que eu falei há um tempo atrás, que você pode me acompanhar falando aqui em cima, porque que um formato diverso, competitivamente falando, é terrível, é muito ruim. Se eu não me engano, teve uma parada aí de jogadores muito bons que droparam do torneio. Eles são jogadores ruins? Eles não se prepararam direito. Como que você se prepara, tá ligado? A preparação é muito difícil, muito difícil. Todo mundo tem um nível de força muito próximo entre eles. Você tem que torcer pra alinhar o maior número de tech cards pra poder pegar o mais abrangente número de decks possíveis. E você tem os claros desencaixes de matchups de engines, de engine contra engine, tá ligado? O que aí você compensa no side deck. Quanto menos decks você tem pra poder focar no side, melhor é. Você fica mais coberto contra aquele deck, tá ligado? E quando a engine já é muito melhor do que as demais, por exemplo, não muito melhor, mas tem um descolamento de 4 decks com relação aos demais decks, com relação à engine, você faz com que a engine ganhe dos outros decks porque a tua engine é melhor. Isso não existe. Todo mundo tá com um nível de força muito próximo. Isso acontece há muitos anos, mas o Kashtira deu uma segurada. Apesar de ser diverso na época do Kashtira também, tá ligado? Só que, enfim, o formato tá muito aberto. E aí a gente volta de novo naquela questão lá de o formato muito aberto é ruim do jeito que tá. Tem que ter uma definição pro jogo voltar a ficar legal, tá ligado? Voltar a ficar legal. E olha que doideira. Que doideira. A gente saiu de uma época em que banlist talvez não seja necessário, teve a banlist que teve pouquíssimos hits, e de uma semana pra outra o meta sofreu uma abertura gigantesca. Gigantesca. E pro competitivo
isso é ruim. Pra venda de cartas da Konami, isso é bom. Quanto mais decks tem, quanto mais fácil você, jogador comum, consegue ganhar um jogo, melhor é. Porque você vai ter sempre a ilusão de que você tá jogando e você tá no grupo do Yu-Gi-Oh! Ali, que você consegue ganhar as partidas. Mas você não consegue ganhar as partidas porque você tá evoluindo como jogador. Você consegue ganhar as partidas porque os decks são muito fortes e tem um nível de proximidade muito bons. E desencaixes acontecem o tempo todo. E você pode jogar 10 partidas contra o Paulo num vácuo e, por exemplo, ganhar 7. Depende, tá ligado? Depende. É claro que ele tem uma tendência de ganhar mais vezes de você. Ainda tem muita skill envolvida. Mas o fato da proximidade de poder tira esse gap, tá ligado? O que é chatíssimo num torneio competitivo. Mas pra quem quer só se divertir, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E você consegue ver 500 decks no quadro e você acha isso divertido, então tá tudo bem. Passamos aqui pra tela do ICS Dortmund, onde teve 2.580 jogadores. É gente pra cacete, tá? Gente para um caralho, e você teve a seguinte configuração no top 4. O campeão foi o Rika. O Rika foi o campeão desse torneio. E se a gente for dar um Ctrl F aqui pra pesquisar Rika, a gente só tem um deck. Só teve um cara que jogou de planta aqui e fez top 64. E ele ganhou. Eu não sei se esses dois caras aqui, ó, tem alguns jogadores que não tem decks aqui em representatividade. Mas o Rika tem um. E ele ganhou o torneio, tá? É difícil você colocar em palavras, em argumentações, o motivo pelo qual o Rika ganhou, o que ele tem de destaque dentro do torneio, dentro do formato. Eu acho um pouco difícil, tá? De a gente justificar, mas ele ganhou. Foi seguido pelo Vanquish. O Vanquish Soul foi o segundo colocado. Dentro do top 4 tem um Despia. Quanto tempo que não tem performance decente de um deck de Despia? Só que geralmente em transição de formato era como o Invoked era antigamente, né? Muita gente falava isso, até discordo um pouco, mas muita gente falava que toda vez que tinha uma banlist, um reset de jogo, o formato não estava definido, o Invoked sempre aparecia. Sempre aparecia, todo mundo sempre queria tentar jogar com o Invoked, as pessoas queriam testar, tá ligado? É claro que aí, quando tem alinhamento de match, como existiu na época do Dragão, por exemplo, faz sentido. E o Invoked acaba tentando se consolidar. O Despia é parecido. Eu vejo parecido. Sempre em transição de formato, o Despia vai estar lá. Mas nunca, quase nunca, vai ser uma tendência que ele permaneça lá, tá? Mas ele foi top 4 desse torneio. E aí você tem um Unchained. Dentro do top 4, Rika, Vanquish, Despia e Unchained. Seguindo pro top 8, tem o Tiara Laments, que foi pilotado pelo Gabriel Nets. O Nets foi jogar o torneio de Tiara Laments, tá? Perily, Flanderize e Flanderize. Esse é o restante do top 8 desse torneio, certo? Então no top 8, Rika, um Vanquish, um Despia só, 2 Flanderize, um Unchained, um Perily e um Tiara Laments. Simplesmente 7 decks diferentes dentro do top 8. Poggers. Seguindo pro top 16, tem mais um Despia aqui, ok? Tiara, Manadium, Dragon Link, Unchained, Labyrinth, Unchained e um deck que a gente não sabe qual é. E aí o top 32 pra baixo tem mais Tiara, tem mais Dragon Links. Dragon Link não performou bem aqui na parte de cima da tabela, só teve esse cara que conseguiu. E aqui embaixo tem mais Dragon Links, tem mais Tiara, top 64, mais Pearl, que ficaram muito Pearl pelo caminho, né? Os que estão daqui pra baixo fizeram top 64, eles perderam, tá? No top 64. E aqui o top 32 é quem ganhou o top 64, obviamente, né? Então, tem muito Tiara que conseguiu avançar, tá? Do top 64 pro top 32. E aqui a performance, eu acho que dá pra ver melhor, digamos assim, tá ligado? A performance do 32 do que pro 64. Chimera ficaram bem baixa, Haskell não foi bem, não, nem um pouco. Pearl também não foi muito legal com relação ao uso que o deck tem, né? O uso que ele tem é bastante, 10%, a conversão no top de 9.8 e no final aqui, convertendo em cima, não tem Pearl convertendo bem. Do top 16 tem um Pearl topando, tá? Enfim, isso mostra pra você a putaria que é. Em contrapartida, você tem Jess Cotton topando de Unchained de novo, fazendo top 16. O Nets jogou com o Tiara Laments, fez top 8 e tal. Então, obviamente, questão de skill ainda existe. Mas que é estranhíssimo, isso é. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas questões, como por exemplo o deck do Rika, que foi o grande campeão, né? O Rika foi o campeão desse torneio. Se a minha internet quiser colaborar, eu valorizo pra caralho. O nosso amigão aqui usou essa decklist de Rika. Caralho, não tá no bagulho certo não? Agora tá. Beleza. Eu não tava na tela certa, né? Pô, que merda. Agora que tá na tela certa, ó. O amigão aqui de Rika, ele usou 46 cartas no main deck dele. 2 Pétalas, 3 Princess, 2 Mudão, 1 Primula, 1 Snowdrop, 2 Lonefire e 1 Twin. 3 Amarelo, Lily e Regulus, ok? Então é aquela engine que usa os Furions, né? A Lily no ruim é um Extender e no bom você tem um Omni Negate.
ainda mais pra colocar antes de fazer a tua jogada de plantas, se for o caso. Ashe de Hand Traps, Gameciel, e ele usou Small World, tá? TTT Fake Droplets, TTT True Raps Feather. Olha as techs desse filho da puta. Olha as tech cards do deck, mano. Eu acho complexo de justificar isso aqui, viu? Muito complexo. O Droplets é uma carta que tá subindo, né? Que subiu em uso. Eu vi bastante Droplets sendo ativados aí na stream, por exemplo, estando na decklist da galera. O Droplets aumentou de popularidade, né? O custo é mandar pro cemitério. O Rise Heart não deixa você mandar pro cemitério porque ele banha as cartas. Eu não posso ativar Droplets. Então, voltou a ser usado. Uma carta que o cara não pode responder, te ajuda a quebrar mesas. E os decks que faz jogada forte com uma carta, tá tudo bem, né? Hand Trap, Deus me livre. Carta Second, TTT e Droplets. E esse Kaiju pro Small World. Cara, é isso aí, tá ligado? Essa é a decklist do nosso herói. Em questão de engine, eu não consigo justificar muito encaixe de matchups e tal, tá ligado? É claro que o Unchained sendo o principal deck, ele tende a usar menos hand traps, né? O que faz com que o Tiara suba, o que faz com que alguns outros decks nesse sentido subam. Um Rescue suba, por exemplo. Mas sei lá, cara. Aqui no side deck do nosso herói tem o Linguribo, que o cara tá usando por causa de jogar de Ibili. Provavelmente o Loki ficou em alta em alguns decks e eu não tô sabendo, mas caso tenha o Loki, tem o Linguribo pra virar. Crows, né? Afinal de contas, estamos no formato do Unchained, do Pearl e tal, e o Crow é relevante. Plantas de side para dar lock. Então ele tá usando a Whole Sweep. Cada jogador pode ativar só uma spell por turno. E aí você tem também essa outra aqui, que eu não sei o que ele faz. Se esse card é special invocado e você não controla cartas na tua Field Zone, você pode adicionar um Field Spell do deck pra tua mão. Se esse card destruir por batalha o efeito e mandado pro cemitério, você pode escolher um Field no teu cemitério e adicione um card com o mesmo no deck pra tua mão. Carta estranha, mas tudo bem. Ele usa Zombie World. Por isso, ele usa Zombie World. Então isso aqui foi um metacall feito pensando no Floowandereeze, né? Então você consegue invocar isso aqui do deck com a Yasmin. Se você não tem um Concon, você pega o Zombie World, porque o Concon é buscável pela Mudan, que é a engine. Então você consegue passar com o Zombie World, por exemplo, jogando contra Floowandereeze, tá ligado? Achei engenhoso, nunca tinha visto isso aqui não, então é interessante isso aqui, né? Já que estamos no meta de Unchained, ele fatalmente fez um deck pensando muito no Unchained. Apesar de não parecer muito, né? Não tô vendo muitos reflexos disso, Nibiru. Tem só o Ashe, Crow no side, não tem bicho, um pouco estranho, né? Mas aqui tá o cuidado do Floowandereeze que fatalmente subiria por causa do Unchained no metagame, né? Laughing Storm, Book of Eclipse, de barra para ser buscável por essa merda dessa carta aqui. E essa Appointer, né? Que tributa uma água pra tirar uma carta da mão do cara. Essa é a decklist do campeão. E aí, você consegue olhar e justificar? Eu acho difícil, tá? Acho um pouquinho difícil. A gente passa pra decklist do segundo colocado, que é um Vanquish. Claro, o cara joga Yu-Gi-Oh! Pra caralho, tá? Joga bem pra cacete. Isso faz muita diferença. Questão agora de posicionamento de deck e tal, eu já não consigo. Mas que o cara é monstro jogando com deck, isso ele é, certo? Vanquish Soul aqui, 40 cartinhas no deck do nosso herói. Segundo colocado, tá? Jogando de Vanquish. Chupa aí, pra quem é hater de Vanquish. O amigão usou o Arise Heart com o Fenrir. Arise Heart é fogo, é mostrável. Dá pra você dar o Stake Your Soul, mostrar ele. Então se você começou com o Fenrir, pega o Arise, tem o Stake, mostra ele. Pega o Raising, normal summon Raising. Place, né? 2 Mad Love só pra 3 Heavborg, 2 Kaiser vários. E de Vanquish é isso aí, além da Pantera mostrando a Shota, obviamente, né? De Hand Traps, Crows, Bellies e Ashes e Impermanence. 12 Hand Traps, quem diria? Um deck com 12 Hand Traps. Exatamente. Crow, bem focado aí, né? Unchained, Pearly e Tiara Laments. Pode não ter sido colocado pensando no Tiara, mas pega Tiara Laments, certo? Belly, pega o Unchained também. O Pearly não, né? Mas o que mais que pega bem aqui esse Belly? Pega o Unchained em alguns níveis, né? Pega o Shiama, pega a Yama. E sexta carta, dá pra você matar o link dele e comer o Yama que não vai ter rage no campo. Faz sentido. Sei lá, ok, Belly de main deck. Ashe, claro, e o Impermanence. Essa é a tech card do nosso herói usando o Dark Bee, né? Esse deck tem a possibilidade de usar o Dark Bee e ele é muito bom contra muitos decks. Dragon Lynx, Floowandereeze, Unchained, bom pra caralho, Tiara Laments, tem o seu K de beleza. Então essas são as techs do nosso herói. De resto, o engine, né? Prosperity, o Noble Arm do Orendal, Rota pra poder chegar no Raising, uma só da Continue e o Dust Devil. Eu gostei desse deck, tá? Gostei dessa decklist do cara, redondinha, eu achei. Beleza, side deck do nosso herói. Book of Moon, Archmage Slayer, né? Muito focado também no Unchained. E ele tá usando o Bucephalus aqui já no side deck, ó. Bucephalus que joga Garou e compra uma carta. Você tira Rage, compra uma carta, parece sólido, né? Rapsfere, TTT, Herald of Abyss por causa do Pearly, principalmente. Tem aqui também o TTT Fake pra poder buscar tudo isso, o Evelyn e de Barrier. Esse é o deck do nosso herói, né? Então, tá aí, ó.
Próxima decklist, vamos dar uma olhadinha rapidona aqui no Despia, que é o terceiro colocado. Despia de 50 cartas. 50 cartas pro nosso herói de Despia aqui, tá? 3 Aluber, Quen, Tragedy, Albash, 3 Albash também, em 50 cartas. 3 Cartesia, Maximus, porque ele usa o Nadir, ok? Tem vídeo no meu canal falando do Nadir dentro do deck de Despia, te ajuda a jogar em volta de Barrier, né? E obviamente dribla Brand Diffusion, o Nadir sozinho constrói um lock de Gimmick Puppet, que no metagame com menos hand trap, adivinha quem cresce? Gimmick Puppet, tá? Então é uma coisa que é roda gigante do metagame, cara. É um formato com menos hand traps, tende a tomar mais FTKs da vida. E nesse cenário, o Despia acaba justificando o uso dele em relação à Quimera, por exemplo. Passa a ser melhor usar um Despia nesse sentido do que, por exemplo, uma Quimera, tá? O Gimmick Puppet Nightmare cresce nesse cenário. Esse talvez seja a melhor explicação que a gente possa tentar dar para esse desempenho. Bichos, bem poucos bichos, tá? O bicho, inclusive, é uma boa call para esse evento, porque Tiara Probably não, né? Tiara, o Unchained, principalmente, pega bem os bichos, por isso que o Dragon Link, inclusive, é uma opção interessante e foi muito bem, né? Porque desses decks eles foram populares, relativamente populares, apesar de ser bem aberto, né? Mas supondo que você pegue uma engine que muita gente usa com os bichos contra Unchained e Tiara, e eles já são cartas do teu main deck, que são cartas de jogada, e viram hand traps úteis, o Dragon Link é de longe o deck que melhor consegue fazer isso. E ele fica bem posicionado quando isso acontece, tá? Não é muito comum acontecer, mas quando acontece, claramente um deck que usa Bicho como engine acaba indo bem. Acaba tendo uma boa oportunidade de se dar bem, porque essa engine também é tech, tá ligado? Coisa que outros decks precisam colocar de side deck. Druid Worm, o caralho, o Dragon Link consegue usar de main deck. Aqui tem essa possibilidade, mas ele não usou. E é isso, cara. Super Poly, Deployment, Book, TTT e um monte de carta pra fazer jogada, além da Duplication aqui, né? Eu não tenho muita explicação pra isso, não. Draw, Nibiru, Shifter, ok. Tá usando Shifter de side deck. Bichos aqui, ó. Cyclone, Evelyn, Branded Banishment de side deck e o Masquerade pra ganhar no tempo, porque não cabe cartas aqui no extra deck do nosso herói. Partindo pra próxima decklist do Unchained, né? Top 4. Pra completar aqui o nosso top 4, nosso herói tá usando a engine de DDD, ok. Charvar, um Chiama, um Sarama só e um Hakea, tá? Diminuiu a engine, né, que é muito melhor ter mais engine na Mirror do que não, mas aqui o cara tem que abrir espaço pro DDD e acaba indo pra 42 cartas e com menos techs. E como você pode ver, tem só o Ash e o Impermanence de Hand Trap, mano. E aí você toma Gimmick Puppet, Nightmare Lock e é isso, sabe qual é? É esse tipo de coisa que molda o formato. Esse tipo de coisa que molda o formato pra cacete. É um deck bem standard, né? A gente já viu muitos desse deck aqui. Antes ele tá usando a Wailing e o DDD, inclusive, né? Ele tá usando as duas coisas ao mesmo tempo, ok? Side deck do nosso herói, Crow, Draw. Draw respeitando decks de combo que cresceriam fatalmente nesse formato com Unchained sem Hand Traps. Mistaken Arrest, isso aqui é interessante, tá? Ele tá usando Mistaken Arrest. Não toma Removal e pega muito desse deck de Wombo Combo. Manadium, Despia, Branded Chimera, Ricas. É um side bem interessante. Exceedon Core, ele foi bem focado em Pearl aqui, de Barrier e Evelyn, porque ele usa o TTT fake aqui, né? Então esse é o Unchained melhor posicionado. Vamos passar rapidinho aqui pro Nex, que jogou de Tiara Laments. Inclusive, eu fiz um vídeo aí no canal falando sobre o retorno de Tiara Laments no jogo, né? Que você pode acompanhar falando aqui em cima. E tem encaixes de formato com o Unchained sendo a principal opção, que fazem um potencial uso dos Tiara Laments crescer. Esse Tiara aqui é um Tiara bem wombo combo, tá? Que inclusive é a forma de usar Tiara. É a forma de usar Tiara, não tem jeito. Você vai ter que ser um wombo combo mesmo e fazer um monte de fusão, e grafas, e bias, e Bahamut Shark com o sapo que ele tá usando aqui, ó. E Dueler pra oprimir. E é isso, cara, é opressão. Não é um Tiara Laments antigo, que a gente usava em trocação, separando interações, tendo shuffler para poder trigar o próprio campo, matar a carta do cara, ter o Salic, potencial muito alto de fazer fusão no turno do oponente, com segurança, porque apesar de ser milado aleatório, você tinha muitas cartas que chegavam lá, então você conseguia interagir de N formas diferentes, que não era opressão ao ponto de montar minha board e oprimir assim. O Tiara oprimia no volume de jogo, na quantidade de camadas de jogada que ele fazia, na jogabilidade, né? O que era diferente, é diferente de eu combar, fazer minha mesa, vai, ativo, nego, ativo, nego, ativo, nego, ativo, interajo, volto pra mim, ultimato. É diferente. O Tiara não jogava desse jeito, era dinâmico, né? Facilmente podia ter turno onde o cara passava com Lulu e Trap setada, Halfend na mão, o Screen ativado, alguma coisa nesse sentido, setup no cemitério com o Shuffler, Perley Reino ativado, tipo assim,
pouco, mas isso dinamizava o jogo, né? Dinamizava a forma que você interagia com o oponente e tal. O Rafang da mão pra poder entrar, bilava, scream lava, acertava alguma coisa, que é o back, melee, acontecia muito, muito, muito. O Tiara aqui é diferente, cara, é o wombo combo mesmo, mesmo. Inclusive ele não tá usando o King of the Swamp, né? Acabou a música, né, que eu tava tocando. Não tá usando o King of the Swamp, ok. Interessante. E ele não tá usando a Lulu. Olha só que doideira, um Tiara que não tá usando a Lulu. Interessante mesmo, né? O único Tiara no extra deck que ele usa é o Kaleido Heart. Porque a Lulu não é feita, né? Não tem um King of the Swamp no deck dele, então ele não usa. Ele usa mais combo aqui, por exemplo, com os Destiny Heroes, né? Que ele tá usando os Dangers, então ele tá usando o Nessie, que é Aqua. O Mothman, ok. Tem Golkipo aqui? Também não tem, tá? Tá usando os Millers, né? Obviamente, todos eles. 2 Malice e um Denier, ok. Druid Worm tá no main deck dele. Beleza, o Druid Worm bem posicionado, como eu disse, né? O Dragon Link usa isso como engine aqui, é tech, mas fazer o quê? Os Charline tá usando todos, 3, 3, 1 e Shailin, 1 também, beleza? Um Diviner só, ok? 3 Screen, 3 Pelerreino, um Card Destruction, caralho. Foolish Good, TTT, Heartbeat, Sulic e Trivicarma. É bem o wombo combo deck dele, cara, bem combado mesmo. Side deck, Baldrake pra completar junto com Magna os bichos, né? E você ter 5 no main deck. Scattershot pra ganhar no tempo. Change of Heart, TTT Fake. Só tem um TTT Fake, tá? Super Polix, Eden Core, There Can Be, toma, e Crime. Esse é o side deck do nosso herói. Mano, o Tiara, diferentaço, tá? Mas é bem um wombo combo, é bem opressivo. Esse Tiara dá pra hatear. O Tiara de antes, bem menos, né? Quando era tier 0, o que é engraçado. Bom, pra poder completar e eu não passar o dia inteiro aqui, vamos dar uma olhada aqui em esses decks aqui que não tem preço, não tem deck list, tá? Então, não dá pra ver esse Pearl que eu queria ver. Vamos ver o Dragon Link. Esse lá no final dá pra ver. A gente já viu alguns outros decks desse. Dragon Link. Vou ver só esse Dragon Link e esse Manadium aqui, só pra dizer que eu vi, né? Dragon Link, que fez top 16 nesse YCS, ó. Bichos com 7 bichos. É uma quantidade de tech que nenhum outro deck consegue meter de bichos no deck. Porque ao mesmo tempo em que é uma boa tech, ela não é uma tech a ponto de você usar 7 slots no side deck pra colocar bichos, né? Mas aqui eles não são tech, eles são engine também, né? Então o cara acaba tendo esse luxo de poder usar 7 bichos diferentes. A chance de você ter na mão é bem maior do que em qualquer outro deck. E aí você acaba sendo bem posicionado com techs, não necessariamente com engine, tá ligado? Lubellion, Dragon Chaos, Levy, Safer, Black Metal, Red D, Tracer, Caliber, o Recharge, o Halter, Standard do Standard até aqui, Ashe e Imperma são as únicas trap que ele usa. E aí ele tem de tech Eclipse, TTT True, ok? Não tem TTT Fake, um Call Space, um One for One, um do One for One, pra invocar esse bicho aqui, ele passa a ser bem mais importante. Bootsector, Ravine, Rebranded, Branded Beast e Vapo. É isso aí, cara, o deck do nosso herói. Não muda tanto, né? Scarlet pra ganhar no tempo, obviamente. Draw, Lancia, Hand Traps de alto impacto. O que ele quer não é trocação, é Hand Trap de alto impacto. Books, Rapsfeather, Lightning Storm e o Exceed Encore. Pra finalizar, a gente vai pra esse Manadium aqui, que tá usando Paraísos, né? Vi inclusive na stream alguns Manadium nesses moldes aqui. Porque aí você pega o Fenrir pode pegar o Scareclaw, por exemplo. O Fenrir é bom pra caralho, né? Enfim, não tem Hero Lives, beleza? Heart, Mick, Visas, Raish, Scareclaw, Fenrir, Paraísos, Raishfobia e Calarium. O deck usa 3 campos fortíssimos diferentes. Abscission e uma Imagine, pra você poder buscar eventualmente. Eclipse, TTT, True, TTT, Fake, um Arrival só, Terraform, porque tem 3 campos diferentes. Rota, College, Imperma e Reframe. É isso aí, cara, tipo assim, é combo, tá ligado? Cabe pouca tech, as techs que cabem você coloca aí e vai. Não tem muito segredo não. Side deck, There Can Be, mais um deck usando There Can Be. 3 bichos, Dragon Link usa 7, esse aqui só cabe 3. Draws, combo aumenta, né? Então draw é uma boa opção pra esse meta, pra esse formato, na verdade, desse torneio. Nibiru, o Lightning Storm e um de barrier, porque ele usa TTT Fake, né? Enfim, é por aqui, cara, é por aí. Não vai dar pra eu poder comentar tudo, senão o vídeo vai ficar bem maior do que ele já está. Mas esse é mais ou menos o resumo desse torneio, tá? Conclusões, o que a gente pode esperar pra frente? Tá difícil, o metagame precisa estabilizar pra gente poder ter melhores noções do que vai acontecer. Provavelmente a Argov vai fazer isso. Provavelmente até a Argov a gente vai passar por esse momento do jeito que tá aqui agora. Não sei se a Argov fortalece e estabiliza o meta, mas tudo que a gente precisa agora é que ele seja estabilizado. Ficar do jeito que tá é ruim.
por formato competitivo. Pra você que joga os torneios pontualmente ou só quer ver muitos decks topando, aí é maravilhoso. Mas é basicamente isso, amigos. Valeu, falou e até mais!